Oi, gente. Graça e paz do nosso Senhor Jesus Cristo. Tudo bem com vocês? Vamos para o nosso momento com Deus? Vamos orar. Amado Deus, soberano Pai, te louvamos, Senhor, porque Tu és bom e a Tua misericórdia dura para sempre, Pai. Te louvamos, Senhor, porque Tu és fiel, Tu és justo, Tu és longânimo em se irá, Pai amado. Te louvamos, Senhor, porque Tu és fogo consumidor também, Pai. Senhor, te agradecemos porque o Senhor ouve orações de pecadores como nós, Senhor. Pecadores que muitas vezes querem andar pelos nossos próprios caminhos, Senhor. Pecadores que muitas vezes se acham autossuficientes, Pai, e te deixam de lado. Senhor, nos perdoe, Senhor. Perdoe nossas falhas. Perdoe nossa omissão, Senhor, nossas mentiras. Perdoe, Senhor, nossa arrogância, Pai amado, de pensar que não precisamos de Ti, Pai amado, quando na verdade somos totalmente dependentes de Ti, Senhor. Dependentes da Tua graça, do Teu amor, da Tua misericórdia, Senhor. Senhor, a Tua graça nos alcançou. A Tua graça, Senhor, nos tirou de onde estávamos afundados, de onde já estávamos condenados, Pai. E hoje, Senhor, passamos da condenação para a vida, Senhor. Vida essa que aqueles que estão em Ti, Senhor, terão a vida eterna, Pai, porque Tu és a vida eterna, Senhor. Senhor, obrigado por nos trazer aqui para Te prestar culto, Pai amado. Obrigado, Senhor, porque até aqui o Senhor nos sustentou. Até aqui o Senhor nos deu livramento, Pai amado. O Senhor nos dá livramento dia a dia, Pai amado. Obrigado, Senhor. Pai, através desse devocional, Senhor, peço, Senhor, que o Senhor nos dê entendimento, sabedoria, compreensão, Senhor, da Tua palavra, e que possamos, Senhor, guardá-las em nosso coração e praticar dia a dia, Pai. Senhor, continue nos usando, Pai amado, para levar o Teu nome através da internet, Senhor, e que mais e mais pessoas Te reconheçam como o único suficiente Salvador da vida delas, Pai, para a honra e glória do Teu nome, meu Deus. Assim que eu te oro e te agradeço, em nome do Teu Filho amado Jesus. Amém. Vamos para o devocional de Spurgeon. E o devocional de hoje é referente a Hebreus. Se você tem uma Bíblia aí perto de você, acompanha comigo, por favor. Abra sua Bíblia em Hebreus. Hebreus capítulo 13, versículo 5. Mas nós vamos ler do versículo 1 ao 6, tá? Que diz assim a palavra do Senhor: Como agradar a Deus? Uma introdução dessa parte do capítulo 13 diz assim: Neste trecho, o autor entra em maiores detalhes a respeito da vida cristã. Pede a seus leitores que não se esqueçam de seus primeiros líderes espirituais, que lhe anunciaram o Evangelho. Versículo 7 do capítulo 13. E que obedeçam aos seus líderes atuais. Versículo 17 do capítulo 13. Acima de tudo, que amem uns aos outros, como irmãos em Cristo. Versículo 1 do capítulo 13. E o versículo 1 inicia assim:
continuem a amar uns aos outros como irmãos em Cristo. Não deixem de receber bem aqueles que vêm à casa de vocês, pois alguns que foram hospitaleiros receberam anjos sem saber. Lembrem dos presos, como se vocês estivessem na cadeia com eles. Lembrem dos que sofrem, como se vocês estivessem sofrendo com eles. Que o casamento seja respeitado por todos, e que os maridos e as esposas sejam fiéis um ao outro. Deus julgará os imorais e os que cometem adultério. Não se deixem dominar pelo amor ao dinheiro e fiquem satisfeitos com o que vocês têm, pois Deus diz: eu nunca os deixarei e jamais os abandonarei. Portanto, sejamos corajosos e afirmemos: o Senhor é quem me ajuda e eu não tenho medo. Que mal pode alguém me fazer? Amém. E o versículo em destaque é o versículo 5, que diz assim: não se deixem dominar pelo amor ao dinheiro e fiquem satisfeitos com o que vocês têm, pois Deus diz: eu nunca os deixarei e jamais os abandonarei. Amém. Vamos ver o que Spurgeon fala sobre esse versículo. Se pudermos apenas agarrar estas palavras pela fé, temos uma arma poderosa em nossas mãos. Que dúvida não será escravizada por essa espada de 2 gumes? Que medo não será ferido mortalmente diante desta flecha do arco da aliança de Deus? As angústias da vida e as dores da morte, as corrupções interiores e as armadilhas, as provocações do alto e as tentações de baixo, tudo isso não parecem leves aflições, quando podemos nos esconder sob a fortaleza de Ele tem dito. Sim, seja por júbilo em nossa quietude ou por força em nossos conflitos. Ele tem dito, deve ser nosso refúgio diário. E isto pode nos ensinar o extremo valor de buscar as Escrituras. Talvez haja uma promessa na palavra que se encaixe exatamente em seu caso, mas você nem a conheça e, portanto, perde seu consolo. Você é como um prisioneiro numa masmorra e pode haver uma chave no molho que destrancaria a porta e o deixaria livre. Mas se não procurar por ela, poderá permanecer prisioneiro, embora a liberdade esteja tão perto de sua mão. Talvez haja um remédio potente na farmacopeia das Escrituras, e você possa continuar doente, a não ser que examine e busque as Escrituras para descobrir o que ele tem dito. Você não deveria, além de ler a Bíblia, armazenar ricamente
à sua memória com as promessas de Deus? Você pode relembrar as citações de grandes homens. Pode guardar os versos de poetas renomados. Não deveria então ser um profundo conhecedor das palavras de Deus, de modo a ser capaz de citá-las prontamente ao solucionar uma dificuldade ou demolir uma dúvida? Como ele tem dito, é a raiz de toda a sabedoria e a fonte de todo o conforto. Permita que isso habite ricamente em você, como uma fonte a jorrar para a vida eterna. E você deverá crescer saudável, forte e feliz na vida divina. Amém. Gente, vamos ler Salmos número 72. Oração em favor do rei. E uma introdução desse salmo diz o seguinte: Salmo para o rei e messiânico, tanto para estudiosos judeus como cristãos. Referência à introdução do Salmo 3, versículo 3 e Salmo 2. O título hebraico dá Salomão como seu autor. A Septuaginta diz: para Salomão. Primeiro, oração para que o rei tenha um reinado marcado pela justiça e pela prosperidade. Versículos 1 a 7 do Salmo 72. Segundo, o poder do rei se estenderá ao mundo inteiro. Versículos 8 a 11. Terceiro, louvor ao rei pela sua bondade. Versículos 12 a 14. E quarto, oração pedindo que o rei seja sempre bem-sucedido. Versículos 15 a 17. E quinto, louvor a Deus. Versículos 18 e 19. E o salmo inicia assim: Salmo de Salomão. Ó Deus, ensina o rei a julgar de acordo com a tua justiça. Dá-lhe a tua justiça, para que governe o teu povo com honestidade e trate com justiça os explorados. Que haja prosperidade no país, pois o povo faz o que é direito. Que o rei julgue os pobres honestamente, que ele ajude os necessitados e derrote os que exploram o povo. Que o rei viva enquanto o sol durar e a lua existir, por gerações sem fim. Que o rei seja como a chuva que cai sobre os campos, como os aguaceiros que regam a terra. Que a justiça floresça durante a sua vida e que haja prosperidade enquanto a lua brilhar. O seu reino irá de um mar a outro, e desde o rio Eufrates até os fins da terra. Os povos do deserto se curvarão diante dele, e os seus inimigos se humilharão aos seus pés. Os reis da Espanha
e das ilhas lhe oferecerão presentes, e assim também os reis da Arábia e da Etiópia. Todos os reis se curvarão diante dele, e todas as nações lhe obedecerão. O rei ajuda os pobres, que lhe pedem socorro. Ele ajuda os necessitados e os abandonados. Ele tem pena dos fracos e dos necessitados, e salva a vida dos que precisam de auxílio. Ele os livra da exploração e da violência. A vida deles é preciosa para ele. Viva o rei, que ele receba ouro da Arábia, que todos os dias sejam feitas orações em favor dele, e que Deus sempre o abençoe. Que no país haja fartura de cereais, que os montes fiquem cobertos de colheitas e produzam tanto quanto os montes Líbanos. Que as cidades fiquem cheias de gente, como o capim cobre os campos. Que o nome do rei nunca seja esquecido, e que a sua fama dure enquanto o sol existir. Que todos os povos peçam que Deus os abençoe, assim como ele tem abençoado o rei. Louvem o Senhor, o Deus de Israel, pois é ele quem faz essas coisas maravilhosas. Louvem para sempre o seu nome glorioso, e que a sua glória encha o mundo inteiro. Amém. Amém. Aqui termina as orações de Davi, filho de Jessé. E é isso, gente. Salmo de número 72. Agora vamos para algumas referências e comentários dos Salmos. Salmo 72, versículo 1. Dá-lhe a tua justiça. O rei precisava ter a justiça de Deus, a fim de governar o povo com honestidade, defendendo os direitos dos explorados. Versículos 4, 12 a 14 do Salmo 72. 1 Reis, capítulo 3, versículo 28. Salmos 45, versículo 4. Salmo 99, versículo 4. Provérbios, capítulo 29, versículo 14. Salmo de número 72, versículo 5. Por gerações sem fim. Referência: Salmo 21, versículo 4. Salmo 61, versículo 6. E Salmo 89, versículo 4. Salmo 72, versículo 6. Que o rei seja como a chuva, como os aguaceiros. Um reinado de justiça traria prosperidade ao país, assim como a chuva e os aguaceiros fazem com que os campos produzam boas colheitas. Salmo 72, versículo 8. O seu reinado irá. Esta estrofe, que vai do versículo 8 ao 11, também pode ser lida como uma oração assim: que o teu reino vá. Que o teu reino vá,
Referência: Zacarias, capítulo 9, versículo 10. Salmo de número 72, versículo 9. Se curvarão diante dele. Referência: Isaías, capítulo 49, versículo 23. Salmo de número 72, versículo 10. Espanha. Em hebraico, significa, em hebraico é Tarsis. Lhe oferecerão presentes. Referências: Salmo 68, versículo 29. Isaías, capítulo 60, versículo 9. Arábia, em hebraico, é Sabá. Etiópia, em hebraico, é Seba. Arábia é Sabá e Etiópia é Seba. Salmo 72, versículo 12. O rei ajuda os pobres. Esta estrofe, que vai do versículo 12 ao 14, descreve o rei ideal, que acima de tudo se preocupa com as pessoas que não têm poder, aquelas que são oprimidas e exploradas. Referência: versículo 1 do Salmo 72, Salmo de número 9, versículo 18. Para o rei, essas pessoas têm valor. Referência: versículo 14, parte B, do Salmo 72. Salmo 72, versículo 15, da Arábia. O texto hebraico traz de Sabá, versículo 10, do Salmo 72. O ouro dessa região era de boa qualidade. Salmo 72, versículo 18. Louvem o Senhor. A expressão de louvor que aparece nos versículos 18 e 19 é uma conclusão. Não só para este salmo, mas também para o segundo livro. Referência: Salmo 42 até o Salmo 72. Salmo 72, versículo 19. Seu nome. Referência: Salmo 20, versículo 1. A sua glória. Referência: Salmo 57, versículo 5. Encha o mundo inteiro. Referência: Isaías, capítulo 6, versículo 3. Amém. Amém. Referência: Salmo 41, versículo 13. Salmo 72, versículo 20. Aqui terminam as orações de Davi, filho de Jessé. Esta declaração, que não aparece em alguns manuscritos hebraicos, é o fecho de uma coleção de salmos de Davi, feita antes da coleção final de todos os salmos. E é isso, gente. Salmos de número 72. Que Deus os abençoe.